louvo a Deus pela oportunidade que me deram. Mas pesada a oportunidade fechar essa noite. O que eu vou falar depois da pastora Silmara, irmão? Quebrou tudo, já era. Mas como Deus confirma as coisas. Durante esses últimos 15 dias, eu estou olhando para essa agenda e tentando escrever uma palavra nova. E toda hora que eu ia, eu sentia de Deus assim, não. Aí eu falei, eu vou estudar agora, e não rolava. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí foi chegando essa semana, eu falei, Senhor, aí fica ruim para mim. E aí ele me fez abrir um arquivo antigo sobre autoridade. Ele falou assim, você vai falar sobre autoridade. Eu falei assim, mas essa palavra é velha. Ele, aham. E aí eu comecei a entender umas coisas. Quando eu vi a pastora Silmara aqui agora, você vê ela falando assim, pastor Daniel me deu aula. Você pensa que eu era um menino, irmão? Tinha moral para dar aula para quem? Sei lá, eu cheguei aqui, o Rodrigo já estava aqui. Ele é mais velho que eu, irmão. Sei lá que a pastora Rosane, a pastora Adriana viu em mim, você vai dar aula na escola de ministério. Eu falei, Jesus. Eu tenho que pegar a vibe da irmã Silmara, senão vai ficar ruim. E eu comecei a dar aula na escola de ministério. Eu vi Deus usando ela falar isso, porque eu tinha que começar uma introdução para falar de autoridade, eu não estava sabendo como. Até agora o Senhor, dependendo ali. E aí eu comecei realmente a dar essas aulas. E eu lembro de no intervalo, um dia, alguém já me ouviu falar sobre isso, mas um dia um irmão mais velho que eu na igreja, a gente no intervalo assim das aulas, aí ele falou assim, com que autoridade você está dando essas aulas? Assim na roda, assim no meio de todo mundo, tipo assim, quem te deu autoridade para você dar aula nessa escola? Aí eu fiquei olhando para a cara dele assim, com qual autoridade? Eu falei, com a que Jesus me deu. Aí ele ficou me olhando assim, isso é para Jesus? É para Jesus. Mas eu respondi assim sabe, com qual autoridade? Eu falei, com aquela que Jesus me deu. Aí ele ficou quieto, eu também. Só que depois eu fiquei pensando assim, que autoridade era essa? Eu louvo a Deus porque eu não vou pregar para você uma mensagem. Eu vou falar para você daquilo que sustenta a minha fé. De verdade, eu gosto de pregar aqui. Deus me deu uma habilidade, é um dom, porque eu não sabia nem ler quando aceitei Jesus, eu não sabia ler em voz alta, é tenso, mas Deus me deu um dom. Eu gosto de pregar. Eu me lembro do primeiro congresso que eu vim aqui, era tenda, e eu vi pregadores assim, e eu ficava assim, nosso Deus, cara, que coisa maravilhosa, alguém ser usado por Deus. Mas eu nem imaginava que eu ia estar aqui agora fazendo isso. Então nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para você. Nada começa grande. Deus não despreza os pequenos começos. Seu começo pode ser pequeno, mas Deus sabe aonde você vai chegar. Você pode estar aqui há um mês, há um ano, há 10 anos, há 15 anos. O Senhor tem um lugar para você de honra. Ele vai usar você poderosamente, em nome de Jesus. Mas aquela palavra daquele irmão me fez estudar sobre autoridade. Eu lembro que eu comecei a falar na escola, dando aula, e falava, olha, a linha é muito fina entre a autoridade e a soberba. Eu tive que ser muito tratado. Quantas vezes Deus usou o bispo Gesiel para me quebrar mesmo na palavra, assim, porque você dá uma enxadinha, porque você passou a conhecer um pouquinho.
Mas quando nós olhamos Lucas 10:19, Jesus diz assim, ó: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Fala comigo assim: autoridade. O grego aí é exousia, é a habilidade ou força que alguém é revestido e direito de exercer o poder. Fala assim: uma habilidade com a qual fui revestido e ganhei o direito de exercer essa autoridade, de exercer esse poder. Quando eu comecei a estudar isso no grego, eu descobri que Jesus ele foi chamando pessoas. Se a gente olhar o Lucas capítulo 9, o Lucas 9 vai dizer para nós que Jesus, tendo convocado os 12, deu-lhes autoridade. Autoridade para expulsar os demônios, para curar as doenças. É o Lucas capítulo 9, no verso 1. Aí ele mandou esses 12. Os 12 voltaram, é o Lucas capítulo 9. Aí o Lucas capítulo 10, ele chamou 70. Chamou quantos? Aí ele chamou 70. O Lucas 10, no verso 1, fala assim, ó: depois disso o Senhor escolheu outros 70, enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade, o lugar onde haveria de passar. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Então os discípulos, não os 12, agora os 70, eles estavam tudo assim, feliz, tipo: Jesus, a gente está falando, um demônio obedece a gente. Porque não existia libertação nos dias de Jesus. O dia que Jesus expulsou o primeiro demônio, já foi o caos. Tipo assim, existia um exorcismo. Mas o dia que Jesus olhou e falou assim: sai dele, saiu. As pessoas falam assim: ele ensina como quem tem autoridade. As pessoas começaram a falar assim: cara, ele tem autoridade para curar os enfermos, ele tem autoridade para comunicar a palavra de Deus, ele tem autoridade sobre demônios, ele tem autoridade. As pessoas começaram a reconhecer: Jesus tem autoridade. Glória a Deus. Mas aí ele deu essa autoridade para os 12. Não achou suficiente, deu essa autoridade para os 70. Os 70 saíram fazendo a obra e demônios obedecendo os 70, não é nem 12, 70. Aí os 70 voltaram, felizes da vida. Que coisa maravilhosa, os demônios estão submetendo a nós. Aí o verso 18 diz: Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Como bem disse chama de bispo, como disse o pastor Fábio agora há pouco, que Satanás, ele foi expulso. E Jesus disse: eu vi isso. Eu vi isso acontecer. E aí ele diz o verso 19: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Só que o 20 é tremendo. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus quis falar sobre isso para explicar para eles que a autoridade era consequência. Fala comigo assim: a autoridade é consequência do lugar onde o Senhor me estabeleceu. Então quando nós olhamos para essas coisas, a gente começa a descobrir de onde é a fonte, de onde advém a nossa autoridade. Quando eu cheguei aqui, o pastor Rodrigo já falava sobre o Salmo 115. E ele falava: olha, os céus são os céus do Senhor. Isso é um princípio de autoridade. O Salmo 115, no verso 16, fala isso: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então quando nós olhamos os Gênesis, como o pastor Fábio falou agora há pouco, como eu disse a vocês, foram pregando tudo que eu sei. Agora você tem que escutar de novo. Mas veja, quando você olha o Salmo dizendo: os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu para os filhos dos homens. Esse é um princípio de autoridade. Quando nós olhamos o Gênesis 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus, depois a terra. Quando Deus criou os céus, estabeleceu anjos, arcanjos, querubins, serafins e outros tronos, soberanias, se eu não me engano. É Colossenses 1,16, é que o grego vem na minha cabeça, bagunça. E aí, o que acontece? Jó vai dizer para nós que houve um tempo de harmonia no céu. Não posso ler todos os textos, mas Jó diz para nós que quando as filhas das alvas cantavam juntas, ou seja, tinha harmonia no céu, não tinha briga, não tinha partido, não tinha facção, não tinha nada. Isso aí antes de acontecer na terra, já aconteceu no céu. E aí ele foi expulso do céu por causa disso. Mas Deus, nesse processo, já tinha criado Adão e Eva.
E ele diz: o céu é meu e a terra é dos meus filhos. Então ele criou Adão e Eva e falou para eles: olha, vocês vão dominar na terra, vocês vão multiplicar. Adão e Eva eram como príncipes nesse mundo, seriam reis aqui, filhos de Deus, a quem Deus destinou o governo, deu tudo na mão deles. Pode dar o nome que você quiser para os animais aí, Adão, pode fazer, porque ele tinha essa autonomia, porque o céu é de Deus, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Só que Satanás, uma vez expulso do céu, ele não perdeu poder. Uma vez teve aqui um seminário, o Peter Wagner veio aqui ensinar isso. Satanás, quando expulso do céu, ele não perdeu poder, irmão. Ele perdeu a autoridade. O que é autoridade? Direito de usar. Ele foi expulso do céu, vai usar o que ele tem aonde? Ele não tem liberdade para usar assim. Quem tem autoridade nesse planeta ali? Adão e Eva. Quem é que manda aqui? Adão e Eva. Então tira da sua cabeça que o pecado original tem a ver com sexualidade, com maçã, com essas bobeiras. Adão, quando viu Eva, é minha mesmo? Ele é sua. Já é, irmão. O problema não é esse. O problema é que eles são os detentores da verdadeira autoridade dada a eles por Deus. O diabo tem poder, mas não tem autoridade aqui. Aí o Peter Wagner diz assim: olha, se você morasse nos Estados Unidos, você tem o direito de ter uma arma. Você mora nas montanhas. E aí, se entrar um urso na sua propriedade, você pode pegar a arma, que é o poder, e você tem autorização para usar, para se defender. Isso é autoridade. Jesus disse: eu vos dei poder e autoridade. Então, se a pessoa mora lá e entrar um urso, ela pode se defender. Mas, se ela descer para a cidade, ela pode sair lá atirando em qualquer pessoa na cidade? Não, ela continua tendo poder, mas não tem autorização para usar. Era mais ou menos assim que está o pé da história com Satanás. Quem tem autoridade aqui? Adão e Eva. E ele tem poder só. E agora ele vai começar com essa conversa na cabeça de Eva, dizendo para ela assim: o que foi mesmo que Deus disse, como a apóstola diz? O Satanás está aqui para se levantar contra a palavra de Deus que foi semeada dentro do seu coração. Gostei desse negócio, escrevi já na hora, já vou pregar amanhã. Eita glória. Porque você fica pensando que o diabo está se levantando, porque é você, esse vitimismo, não é você, é a palavra que você carrega, o destino profético que Deus colocou sobre a sua vida, as coisas que Deus já tem estabelecidas sobre você. O inferno está doido para destruir elas. Então quando ele olhou para Adão e Eva e viu que eles é quem tem autoridade sobre esse planeta, o que eles vão fazer? Vão enganar ela. E ela se deixou levar pela voz do diabo. O apóstolo Paulo vai falar disso em 2 Coríntios 11, no verso 3. Ele fala assim: eu temo que Satanás vos engane da mesma maneira que ele enganou Eva. Ele tem astúcia, é a arte de enganar, seduzir. E ela caiu e levou consigo o seu marido, e ambos pecaram e foram expulsos do jardim, foram expulsos do paraíso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida estavam nesse lugar. O Éden não é geográfico, o Éden é um ambiente sobrenatural, e eles foram expulsos de lá. De quem passou a ser a autoridade no planeta? Do diabo. Por isso agora você vai ver a Bíblia chamando ele de príncipe desse mundo, que o mundo jaz no maligno. Ah, pastor, olha o Lucas, capítulo 4, fala disso. Todas as minhas mensagens eu pulverizo um pouquinho desse negócio, porque isso é a base de tudo que eu creio. Então, hoje você vai me ouvir falar de alguma coisa que você já ouviu em algum momento, só que eu vou pegar a linha toda aqui. Engraçado que comigo o tempo parece que corre mais rápido. Eu ficava olhando os irmãos falando, era 40. Então vamos lá. Aí veja, Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo está muito afim que Jesus interrompa o que ele veio fazer, porque ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E o diabo está muito afim que Jesus volte atrás nessa missão. Então ele: por que não transforma essas pedras em pães? É porque nem só de pão viverá o homem e tal. Aí olha o que o diabo vai dizer agora, Lucas capítulo 4, no verso 6. Olha. E disse: eu lhe darei todo esse poder
e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu. Foi entregue quando, irmão? Foi entregue lá quando a Eva caiu no conto do vigário. A autoridade era de quem? É fácil, mas é profundo, não é da hora? Quando o cara falou, com qual autoridade você está dando aula aqui nessas escolas? Eu tive que pensar para saber, ué. Glória a Deus por aquela prova, porque ela estabeleceu uns princípios de autoridade forte. Aí o que acontece? Quando a Eva caiu no conto, é ali que o diabo tomou. Não existe um versículo que Jesus tomou a chave da mão do diabo, tal, não tem. Mas subentendido, é ali que essas coisas se desencadearam. É ali que ele passou a ter direito legal sobre esse planeta. É ali que ele começou a agir no meio de nós. É ali. Então ele está tentando Jesus com isso. Ele falou, você não precisa morrer, você não precisa se entregar, você não precisa nada disso, porque eu tenho isso que você veio buscar, e você me adora, e eu te entrego, porque foi entregue para mim, e eu posso dar isso para quem eu quiser. Então Adão era o filho que tinha essa autoridade. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu ao filho dos homens. Então a gente precisa entender o João 10. Vamos abrir o João 10. É uma mensagem que eu gosto de olhar para Jesus como aquele que passou por todas as portas. O João 10 revela para nós que Jesus ele acessou todos os ambientes pela porta. Ele não burlou, não pegou atalho porque ele é o caminho. Ele não fez nada assim sem cumprir o princípio. Então João 10, no verso 1 diz assim, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Como é que o diabo entrou aqui nesse mundo? Possessando a serpente. Como é que Jesus entrou aqui nesse mundo? Nasceu. Então ele entrou no mundo pela porta do nascimento. Olha o verso 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então Jesus vai entrar pela porta nesse mundo, vai nascer de mulher, como Isaías 7,14 diz que a virgem ia conceber, como Gênesis 3,15 diz, olha, eu vou colocar inimizade entre o fruto do ventre dessa mulher e a serpente, porque um descendente da mulher a serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. O pastor entra pela porta, verso 3 diz, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Então Jesus entrou nesse mundo pela porta do nascimento, é a primeira porta, vamos falar só de 3, beleza? Primeira porta, Jesus nasceu de mulher. Ele respeitou o princípio. O anjo Gabriel veio até Maria e disse assim, olha, descerá sobre ti o poder do Altíssimo, ele vai envolver você, dentro de você vai ser gerado alguém que vai ser Emanuel, que significa Deus conosco. Ele vai ser o Salvador, ele vai ser o Messias, ele vai ser o libertador, é ele. E agora Jesus, que já é Deus, você viu o pastor Fábio falando, o João capítulo 1, no verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, dele está a vida, amém? E a vida vai se manifestar agora, e vai haver luz aqui nesse mundo. Então Jesus nasceu aqui como filho de Deus, ele tem pecado? Não. Então nele o Salmo 115 pode se cumprir. Os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para quem? Para o Filho. Então Jesus expulsa demônios, Jesus cura enfermo. Ele tem autoridade para fazer isso. E tem autoridade para delegar isso. Porque o plano é bem maior. Não é ficar com ele a autoridade. O alvo é que a autoridade chegasse até você. E o que vai acontecer agora? Ele se diminuiu, é o Filipenses 2,5.
Paulo fala, olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele sendo Deus, ele não teve com usurpação ser igual a Deus, mas ele se diminuiu, ele assumiu a figura de servo, ele se encolheu ao ponto de caber no ventre da Maria. Porque a gente fica pensando o quê? Que deu a hora de nascer, aí que ele entrou lá dentro da barriga dela? Ele vai cumprir o princípio, irmão. Um ser humano para nascer aqui não tem que ficar 9 meses na barriga? 7 se for prematuro? Ele vai cumprir o princípio. Imagina Jesus, o Rei dos Reis, aquele que a Bíblia lá em João está falando que é a palavra, nasceu de mulher e não sabe falar. Tem noção de uma parada dessa? Tem noção que ele vai crescendo e nascendo na manjedoura, posição econômica não muito favorável. Filipenses 2,7 fala assim, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido na figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele que tem autoridade em todos os lugares. No céu ele já tinha, porque ele sempre foi Deus. Mas na terra, não tem, é o diabo que está mandando. Não onde as pessoas que morrem vão, ele tem, não tem, é o diabo que está dominando. Então ele vai acessar cada uma dessas portas agora. Então ele vai nascer de mulher agora, ele nasceu, cresceu. O que as pessoas falavam dele? Que ele era um amigo de publicanos e pecadores. Que Jesus só vivia enfiado em lugar de gente que não presta. Estavam xingando Jesus. Um dia ele falou, gente, os sãos não precisam de médicos, e os doentes. Então as pessoas olhavam para ele e falavam, esse aí não é o filho carpinteiro, Mateus 3,55. Esse aí não é o filho carpinteiro. Não está entre nós, meus irmãos, nossas irmãs. Ele não mora ali, não é aquele cara ali. O João Batista era primo dele. O João Batista ficou bolado com isso. O João Batista foi preso por causa de Jesus. Jesus não. O alvo era João Batista entrar na cidade naquele dia da festa, na frente do jumentinho, dizendo, esse é o cara que eu falei que eu não era digno de desatar sandálias e tal. Mas João Batista se perdeu na guerra espiritual dele, foi se meter lá com a mulher do Herodes e perdeu a cabeça por causa disso. E ainda em crise, porque entrou numa batalha que não era para ter entrado, já que nós estamos falando de batalha espiritual, ele devia ter cumprido, era o propósito dele. Aí ele preso lá em crise, ele manda um discípulo perguntar para Jesus se Jesus era Jesus mesmo ou se tinha que esperar um outro. Pelo amor de Deus, irmão. Ele ficou pregando a vida inteira que era Jesus o cara. Ele viu o céu abrir, ele viu a pomba descer sobre Jesus, ele viu tudo isso. Ele é que disse, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora ele está preso com crise de consciência. Será que Jesus é Jesus mesmo? Porque eu olho para ele, meu primo, será que meu primo é o Messias? Meu primo, até parece, eu ainda sou mais velho que ele. 6 meses, mas sou. Aí Jesus falou para ele, diga para ele que os cegos vêm, que os coxos andam, que está se cumprindo em mim a profecia, que eu sou o Filho de Deus, e a terra está reconhecendo a minha autoridade. E aí que Jesus precisa morrer, porque o pastor entra pela porta, amém? Então, deixa eu dar só um parênteses aqui. A sua verdadeira identidade não pode ser vista com olhos nus. Porque as pessoas olhavam para Jesus e falavam, esse cara é um comilão, um beberrão. Mas quando Jesus pisava num lugar que tinha um endemoniado, o demônio já vinha assim, por que o Senhor veio atormentar a gente antes da hora? Aí a galera falou, ué, mas esse aí não era o carpinteiro? É, que você pode ver, é isso aí só. Que você pode ver, é só isso aí mesmo. Com que autoridade você dá aula? Com que você pode ver, você vai ter que se contentar com esse menino aqui.
Por isso Jesus disse, ó como é que começa a ligar as coisas da hora, né? Por isso Jesus disse, não fica feliz porque o demônio está obedecendo você, porque a doença está obedecendo você. Você tem que entender que isso está acontecendo porque seu nome está arrolado nos céus. Aquilo que você é de verdade é lá na eternidade que está escrito quem você é de verdade. Aqui você pode ser mãe solteira, aqui você pode ser divorciado, aqui você pode estar vivendo uma fase complicada, aqui você pode ter suas limitações, mas no reino de Deus, lá na eternidade, lá o seu nome está escrito no livro da vida. Lá está escrito que o Senhor tem uma pedrinha branca com seu nome, que ninguém sabe qual é o nome, mas quando Ele bradar o nome, você vai saber que é você. E o inferno sabe quem você é, e faz de louco para você entra na dele. Então vão olhar para você e vão descaracterizar você mesmo. Quem você está pensando que você é? Eu não sou ninguém mesmo. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu não tenho, mas possuo. Paulo falou assim, ó, nós somos pobres, mas estamos enriquecendo a muitos. Porque o que a gente tem não tem nada a ver com esse mundo. Quem é você de verdade não pode ser reconhecido com olhos naturais. Um dia a visão de Pedro abriu, porque Jesus perguntou, quem estão dizendo que eu sou? Uns estão dizendo que o senhor é João Batista, tem gente falando que o senhor é profeta, tem gente falando que o senhor é Elias. E vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí o Pedro pensa assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, porque isso aí só o Espírito Santo sabe quem eu sou. Você acabou de ver a minha identidade. Amém? Só que esse Filho de Deus precisa acessar todos os ambientes de autoridade. Quer pegar os outros dois? Então veja bem, guarda esse ponto. Aquilo que você é de verdade não pode ser medido por olhos naturais. Quando ligarem para você até uma pessoa endemoniada que é você mesmo. Ó, pergunta para o pastor Rodrigo, eu era muito novo, ele já estava aqui um pouquinho. Teve uma discípula minha na época, fazia uma célula. Aí a mãe passou mal, foi internada, 15 dias de retenção de líquido. Irmãos, eu tinha acho que 2, 3 anos de igreja, 2 anos eu acho. A mulher 15 dias hospitalizada, as pernas inchadas igual trombose, não urinava. E ela começou a ficar endemoniada dentro ali do Hospital do Retiro, e ela ficava vendo os demônios. Aí a ala de psiquiatria ia levar ela para o hospício, porque ela ficava vendo, lá eles vinham, não sei o que lá, ficava endemoniada. Aí um dia a família me chamou, a menina me ligou, a filha, namorada de um discípulo meu. Tem como você vir aqui em casa? Eu falei, por quê? Porque eu achei uns negócios da minha mãe aqui. É umas coisas estranhas. Sabe aquelas coisas estranhas que a Silmara falou que não pode falar? Eu vou mais longe um pouquinho. É que tinha umas calcinhas amarradas uma na outra, com o nome de uma galera dentro. Dentro de uns potes fedidos assim, amarrado com fita crepe, dentro do guarda-roupa da irmã. Aí a filha achou isso aí dentro de casa e falou, o senhor vem aqui desamarrar esses negócios? Eu falei, eu? Eu falei, eu vou. Liguei pro Rodrigo. Falei, Rodrigo, tem moral? Ele, agora. Falei, demorou. Aí nós fomos lá no retiro. Chegamos lá, a menina veio com o negócio, arrumamos um álcool com a churrasqueira e começamos a desamarrar aqueles nó, e cada nó que nós conseguíamos soltar, nós ia repreendendo o Satanás e não sei o que lá. E metemos fogo em cima, pegava uns fogo verde, um negócio estranho pra caramba. Dá uma tremida. Adivinha, a mulher piorou no hospital. Eu tive que ir lá orar. Cheguei lá no hospital, aí eu fui sozinho. Aí cheguei lá no hospital, quando eu fui orar com a mulher, ela ficou endemoniada. Ela, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu fico com a mãozinha assim, ó. Baixinha. Em nome de Jesus. A enfermeira aqui não. Pô, nem gritei.
Mandaram eu sair lá de dentro. A família subiu. A filha desceu falando assim: cara, a hora que você saiu, o demônio falou assim que não adianta você vir aqui não, que quando você chega aqui ele sai dela e entra na imagem que está no corredor ali. Eu falei: que isso, é mesmo? Aí a família falou assim: o médico falou que se a gente quiser tirar ela daqui, a gente tem que assinar um termo de responsabilidade, mas se acontecer qualquer coisa com ela, a gente vai responder juridicamente, vai todo mundo preso. A pergunta deles: o senhor acha mesmo que esse negócio que está nela é demônio? Eu falei: não, senhor Pinóia, porque eu era uma criança na época. Você acha mesmo que esse negócio que está nela é demônio? Eu falei: tenho certeza. A gente assina ou não o negócio para tirar ela daqui, para o senhor fazer uma oração com ela? Eu falei: eu que tenho que responder? Ele falou: se o senhor falar que é para assinar, a gente assina, leva ela para casa, você vai orar com ela, ela vai ser curada e tudo mais. Pô, você é com uns 2, 3 anos de crente, irmão? Bota um suor gelado assim, ó. Pode assinar que eu vou orar com ela, ela vai ser curada. Não sei de onde tirei isso. Do mesmo lugar que o cara perguntou para mim de onde que era a autoridade que eu ia dar aula. Botei a mulher no Corcel 1 que eu tinha e saí pelo retiro afora. O carro morreu no caminho com a mulher com camisola de hospital dentro do carro. Eu saí correndo ali no retiro para ir ali perto da tendinha buscar gasolina. Quando eu voltei, nem mulher, nem filha, nem ninguém. O carro aberto no meio da rua. Eu falei: vou preso, agora já era. Aí um cara falou assim: você está procurando aquela mulher? Sim. Eu falei: tô. Né? Elas falaram que elas foram para casa, para o senhor ficar tranquilo. Eu falei: tá bom. Aí eu peguei e botei gasolina no carro, mas o carro tinha gasolina, que negócio esquisito, é muito demônio envolvido, irmão. Dei partida no carro e parti para casa dela. Cheguei lá, a mulher mal, um povo orando lá. A filha falou para mim assim: fica tranquilo, deixa esse povo orar. Amanhã o senhor ora com ela. Eu falei: tá bom. Aí fui embora para casa. No outro dia tinha um exame, eu tenho que correr. No outro dia, que eu tenho 2 pontos para pregar e metade de um testemunho para contar. Então veja. Aí, cara, no outro dia cedinho, 6 horas da manhã, eu levei ela para fazer exame de sangue e tal. No caminho, ela ficou mais lúcida um pouco e ela começou a contar uns negócios para mim e eu comecei a falar de Jesus para ela. Aí ela começou a chorar. Eu fiz umas coisas erradas. Eu fiz uns negócios assim para amarrar, porque eu queria destruir o casamento de fulano, queria casar com não sei quem, que não sei o que lá, uma doideira. Eu falei: eu já desfiz. Ela ficou constrangida, porque ela sabe onde que eu mexi. Ela falou: mas tem mais coisa que eu tenho que contar. Eu falei assim: eu não posso te ouvir, a senhora é mulher, e eu vou chamar uma pastora tal, e a pastora vai vir aqui, vai ouvir a senhora, que não sei o que lá. Ela falou assim: não tem pessoa na terra que eu tenho coragem de contar. Eu falei: só se a sua filha ficar perto. Ela falou assim: pode ficar. Eu falei: então tá bom. Aí a irmã começou a contar. Ela ia contando, o Espírito Santo: anota isso aí. Anota isso aí também. Aí quando ela acabou de contar, eu fiz uma oração com ela. A mulher deu um grito, saiu correndo pro banheiro. Já estava já mais de 15 dias, quase indo para 20 dias já sem urinar. Ela correu pro banheiro assim, começou a gritar: meu Deus! Lá dentro do banheiro. Eu falei: meu Deus do céu, cara, você ficou com medo, cara. Aí ela voltou chorando: eu fui curada, que não sei o que, fui curada. Eu lembro dela ter ido no encontro. Ela deu testemunho dela ali assim, ó. Ela falou assim: se não fosse o pastor Daniel, pastor nem pastor eu era, cara. Se não fosse o pastor Daniel, que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu fui descobrindo que o Senhor tinha algo para mim, assim como Ele tem para você. Só que a gente precisa entender o que Jesus fez. Jesus nasceu de mulher para ter autoridade aqui nesse mundo. E aí Ele morreu a nossa morte para acessar o mundo dos mortos pela porta. Não tem como Ele meter o pé e entrar, Ele tem que acessar pela porta. Ele vai cumprir um negócio que chama exagaroso. Ele vai redimir, Ele vai justificar. Só que Ele entrou no lugar dos mortos e Ele pregou os espíritos em prisão. A gente fica achando que o Jesus evangelizou os demônios. Ele não é kardecista, irmão. O grego lá, me perdoe, mas o grego lá,
O grego lá não é evangelizar, o grego lá é proclamar. Como o arauto, já viu aquela pará? A partir de hoje vai ser desse jeito. Já assistiu? Robin Hood, essas paradas? É assim. Então, quando Jesus entrou no inferno, ele entrou para proclamar: a partir de hoje, esse lugar entra debaixo de um outro governo. Os cativos que estavam aqui da velha aliança passam para cá. Os condenados vão continuar aqui até o juízo final. E ele vai entrar com esses mais o ladrão da cruz no paraíso agora. Se você ler o Efésios 4:8, diz assim, ó, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. Aqui os teólogos dizem que esses são as pessoas que estavam presas lá no Hades. Concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O 1 Pedro 3,18 fala assim, ó, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. A palavra aqui no grego é kerusen, não é evangelizar. Ele proclamou, ele falou, a partir de agora, não tem purgatório. Não tem como fazer nada com uma pessoa depois que ela já morreu. A maneira que você acessar a eternidade é a maneira que você vai permanecer nela para sempre. Por isso nós pregamos o Evangelho hoje, para que você acesse a eternidade pelos portais que Jesus já abriu para você. Por isso o Davi diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele vai trilhar o caminho comigo, Ele já passou por lá, Ele sabe o que está fazendo. Eu vou passar pela morte, mas ela não tem como me segurar lá, porque meu nome está escrito no livro da vida. Então Jesus passou a ter domínio agora sobre o lugar dos mortos. Ele acessou esse lugar pelas portas. Quando ele ressuscita, a Maria foi no túmulo, e ela chegou lá, viu os anjos, você lembra? Ela disse, se vocês sabem aonde o colocaram, contem para mim. E os anjos disseram, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Aí ela saiu. Quando ela chegou lá fora, ela achou que era o jardineiro. Ela falou, se o senhor sabe aonde o colocaram, conta para mim. Aí ele disse, Maria. Aí a voz, meu amigo, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. A hora que ele falou, aí ela, mestre. Aí ela já ia dar um abraço nele. Mulher é uma besta, né, cara? Ela já ia. O texto diz assim, ó, não encoste em mim, porque eu preciso me apresentar ao meu Pai. E ele vai entrar pelos portais eternos agora. Então Jesus nasceu de mulher e acessou esse mundo pela porta. Jesus morreu a nossa morte, acessou a morte pela porta, ressuscitou e vai entrar no paraíso pelas portas. Mas você não está crendo, seu glória está pouco? Mas o meu papel é convencer você biblicamente para o seu glória aumentar. Então o Salmo 24 diz assim, ó, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A gente fica achando que é a gente. A gente lê esse salmo, aquele que tem mãos limpas e coração puro, a gente fica se sentindo, não tem ninguém que cumpra esses requisitos. Só o Filho de Deus. Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Os portais estão perguntando. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Eu vou ajudar você. Vem cá, por favor. Vem também. Você imagina aqui, ó. Pode deixar os dois, bispo. Pode vir. Você imagina que os portais são os guardiões. O Marçal corrigiu cidadão. Então veja.
Os portais estão ali, ó, um de frente para o outro, tomando conta daquela porta. Que porta é essa, pastor? Lembra que Adão e Eva foram expulsos de lá? Do paraíso? O apóstolo prega isso, você já ouviu. Colocou 2 anjos lá com espada na mão, para quê? Uma vez que Adão e Eva foram expulsos, passou por aqui, eles não podem acessar o paraíso mais. Essa porta está fechada para eles. Ser humano nenhum pode acessar aquele lugar mais. Está fechado para eles. Só que não passa ninguém lá, já tem Ana, cheio de teia de aranha naqueles portais. Os guardião distraídos no WhatsApp, porque... Aí alguém lá do lado de dentro grita assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque os caras estão meio... para que entre o rei da glória. Aí os dois perguntam, mas quem que é o rei da glória? Tipo assim, quem que é o rei da glória? Aí alguém, ele é o rei da glória. Por quê? Porque Jesus já ressuscitou, e ele está vindo na direção daquela última porta que falta. Porque a porta do nascimento ele já entrou, a porta da morte ele já acessou, agora ele vai acessar a porta da eternidade. Então ele está vindo, ó. Aí ele: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Aí eles começam a perguntar, mas quem que é o rei da glória? Alguém lá dizendo, ele é o rei da glória. Aí ele vai entrar por esses portais eternos, que não recebe entrada de ninguém, e ele passou por esses portais. Os portais estão abertos agora, e ele passou a ser o primogênito de uma nova espécie, porque ele era unigênito em João 3,16, mas em Hebreus 1 ele passou a ser primogênito de uma nova espécie, porque primeiro entrou ele, depois entra você. Somos agora irmãos dele, somos herdeiros. Obrigado. Somos herdeiros. O Romanos 8 diz assim, olha, se somos filhos, somos o quê? Herdeiros. Entramos nesse lugar. Quando ele entrou nesse lugar, aconteceu o quê? Primeiro que Davi viu no Salmo, ele falou assim, ó: disse o Senhor a meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então Davi viu isso. Davi viu e escrever isso foi difícil para ele, porque ele falou assim, ó: eu vi Yahvé falando com outro Deus, Adonai, e falando para ele assim: senta nesse trono aí que é meu, até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ah, pastor, acho que o senhor deve ter comido uma coxinha estragada ali na hora do intervalo. Não, irmão. Apocalipse 3:21, anota aí. Ele fala assim, ó: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu. Davi viu isso. Deus vai descortinar a escritura no seu coração hoje, para você parar de ficar com medo do diabo e saber que você tem autoridade. Autoridade que foi dada a você por Deus. Então, pastor, tem certeza? Mas não é só Jesus não? Não, olha o Apocalipse 22:14. Esse eu não sei se pôs. Ah, pois. Olha lá. Bem-aventurados, é mais de um, amém? Aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore. Aonde que estava essa árvore? Quem que guardava? Falando para você que Jesus entrou lá, ó, a árvore da vida. Entrem na cidade pelos... Da hora, não é? Jesus abre, aí abriu, aí ele: bora comigo, essa galera que estava cativa. O que ele falou pro ladrão? Hoje ainda nós vamos entrar onde? É forte, não é? Aí o diabo vem falar para você que você não vale nada. Eu também, a gente não vale mesmo. Mas o nosso nome está arrolado nos céus. E quando você morrer, o lugar dos mortos sabe quem é você. Só os vivos tiravam onda com a sua cara. No lugar dos mortos, aí chegou mais um filho de Deus. Deixa ele passar. E aí você vai andando assim na direção dos portais, os portais reconhecem você. E você entra.
E aí você vem falar pra mim que vem num seminário desse de batalha espiritual e você tem medo que você viu uns vultos à noite, que não sei o que. Ela manda um vulto pro quinto dos infernos, irmão. Fala pro vulto, vulto, você não vai entrar comigo nos portais eternos. Não, o senhor tá falando, eu tô falando, meu amigo. Minha esposa estava grávida, pastor Adriano orando por ela pra caramba. Minha esposa quase perdeu meu filho, Pedro. Eu estava no hospital lá, na UG, orando no hall lá. Eu, minha mãe, pastor Adriano, a galera aqui na igreja, Rodrigo Povão orando. E aí a médica passou assim pela minha esposa, lá esperando ter parto normal, e não tinha. A médica olhou e falou, tem alguma coisa estranha. Aí foi, manda essa menina para cirurgia. Aí levou para cirurgia, quando foi tirar o útero da minha esposa, estava preto já. Ela falou assim, você tem pressão alta? Ela, não, baixa. Quase morre a criança. Na noite, dias antes disso daí, eu estava em casa, na sala, minha esposa no quarto. Aí ela começou a ter um pesadelo terrível, cara. Eu fui lá acordar ela. Quando eu cheguei na porta assim, ela me olhou assim, ela começou a gritar. Eu falei, o que foi? Ela, ele aí. Eu falei, o que ele está falando? Ela falou assim, ele disse que veio aqui levar a vida do nosso filho embora. Eu falei, onde ele está? Está aqui aí, na porta. Eu estava em pé assim, a janela do meu quarto aqui, ó, assim, ó. Aí passou assim, ó, um vulto assim, ó. Eu falei assim, não é possível, cara. Voltou. Eu é medroso pra caramba, irmão. Eu entrei no exército em 1997. Um dia um amigo que trabalhava comigo no posto de gasolina me chamou no cantinho e falou assim, sabe qual é o nome do diabo? Eu falei, não sei. É Lúcifer. Eu falei, como ele? Lúcifer. Nossa, aquele medo, aquele nome, cara. Eu entrei no quarto de hora no exército, as tampas de bueiro, bispo, de ferro, ficava escrito assim, ó, Cifer. Eu de 2 às 4 da manhã na AMAN, em Resende. Eu ia vindo assim na rua, tinha que ficar dando quarteirão no lugar lá. Quando eu vi aquela tampa de bueiro, eu... sangue de Jesus. Depois das 2 é ruim que eu passava lá. De verdade. Até Cristo iluminar os olhos do meu entendimento. Até o Redentor escrever meu nome no livro da vida. Quarto de hora, às vezes eu tirava o quarto de hora em cima da tampa. Quando eu vi o vulto, abri a janela, já... em nome de Jesus, todo demônio de norte a sul, já arregacei com tudo. No outro dia, nós estávamos lá no hospital e o filho nasceu, graças a Deus. Vou contar umas coisas antigas, porque você fica achando assim que a gente sempre foi desse jeito. Foi não, irmão. Foi não, velho. Um dia nós estávamos no exército, vou ficar contando história assim, é perigoso. Um dia eu estava no exército, cara, deu uma chuva, começou a cair poste de energia, árvore caindo, uma coisa absurda mesmo, mas muito forte. E a gente estava no final de semana lá, eu, Silas, meu amigo e mais alguma outra pessoa, esperando o outro dia para estar de serviço. Acabou a luz, assim, final da tarde, já querendo escurecer, uma chuva terrível mesmo, destelhando coisa, arrebentando tudo. Aí o Silas tinha voltado para Jesus e eu era novo convertido. Aí ele falou comigo assim, eu estou sentindo que a gente tem que orar para essa chuva parar. Vamos orar? Falei, vamos. Aí a hora que a gente foi orar dentro do lugar lá, Deus falou comigo assim, ora lá fora. Aí eu já estava melhorzinho, falei, amém. Irmãos, eu não conto isso para... Não fico pregando por aí, dificilmente eu conto isso. É porque aqui tem um propósito. Eu saí lá fora assim, cara, tava chovendo, caindo árvore, aquele negócio assim, dá vontade de chorar, cara. Tava aquele ventão assim, né? Eu falei assim, vento,
Aquieta-te. O Silas olhou para mim assim, ele afastou assim, ó. Tipo assim, é ele que está falando isso aí. O vento fez assim, ó. Eu falei, você é louco, velho. Eu comecei a chorar lá, cara. Pobre, cheio de limitações. Não estou aqui porque sou o melhor. Nós estamos aqui porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E porque Jesus cumpriu a palavra do Pai, nasceu de mulher aqui, para reconquistar a autoridade desse mundo de novo, nas mãos de Jesus. Ele falou, agora é comigo. Aí ele acessa o reino dos mortos, equaliza as coisas. Acessa os portais eternos, equaliza as coisas. E aí o que ele fala, para a gente terminar? Mateus 28. Jesus aproximando-se, 28, 18. Falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu, já era. E o Filipenses vai se cumprir, ele vai ter autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então você não precisa temer nada que tem nesse mundo. Nada que acontece quando você morre. E nada que vai acontecer a respeito da eternidade, porque Jesus já acessou todas as portas para você. E Ele é o primogênito que fez isso. E agora você tem a mesma promessa sobre você. Você foi ungido por Ele. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você pode se levantar, irmão. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, levantem as mãos santas, sabe? Você pode se levantar lá na sua casa quando as coisas estão acontecendo, e você pode fazer batalha espiritual. Porque as pessoas ficam achando que a autoridade é para algumas pessoas no corpo de Cristo, como se isso fosse um dom. Não, dons é para alguns, a autoridade é para todos. Todos quanto o Senhor chamou, Ele deu a você o direito de exercer esse poder. Você vai repreender os demônios e eles vão fugir. Por isso que Tiago fala, resistir o diabo e ele vai fugir de você. Foge de quem, irmão? Você não precisa chamar alguém para orar por você, não. Pode chamar, quando está numa luta e tal, a gente tem que orar uns pelos outros. Mas sai desse negócio também que quando as coisas, alguém que tem que orar, não, é você. Por isso que aquela luta está lá, irmão. Aquela luta está lá para fortalecer você. Esses dias eu estava numa luta lá na igreja. É só nós tem isso, né, Bisa? Isso é externo, meu filho. Estava aqui, ó, mandando bala, dando aula nas escolas de ministério. Igual o que nós vamos fazer, que nós vamos acontecer. Aí a igreja de Cruzeiro ia morrer. Aí o bispo Gesiel, que estava cuidando de lá, falou assim, você vai para lá? Eu falei, eu? Ele falou, é. Ele falou, mas só tem culto de manhã. Ele nem lembra disso. Quem bate esquece mesmo. Eu estava montando esses vidros aqui, eu trabalhava com vidro, essas janelas em volta aí, eu montei todas elas. Aí eu estava trabalhando com vidro aqui, ele falou assim, você vai para Cruzeiro, você vai ser o pastor de lá. Aquele povo tem ninguém, só tem você. Por quê? Porque eu ficava falando assim, Senhor, se o Senhor um dia usou Moisés, se o Senhor um dia usou fulano, se o Senhor um dia usou cicrano, eu quero ser usado pelo Senhor na terra. Eu quero fazer alguma coisa que vai fazer a diferença nesse planeta. Mas espumava até o canto da boca para orar. Fazendo jejum só na água. Ia descarregar caminhão ali na CSN. Botava o caminhão para descarregar de madrugada. Começava a marchar naquele campo de minério ali. Era muita vontade. Aí o Senhor falou, vai para Cruzeiro, meu filho. Aí eu fui lá para a igrejinha, 14 pessoas desistindo. Falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, cara? Já estou lá desde 2009, já ganhamos lugar, já construímos lugar. Mas somos um pequeno rebanho ainda. Aí uns dias atrás, aí, um tempinho aí, me deu uma zica assim, sabe? Pega na gente, cara. É um zika vírus, é um negócio estranho. Um negócio assim, tipo, que não era eu, sabe? Porque na igreja não tem pedreiro. Eu estou fazendo a igreja com a minha mão, é muito louco. Eu fiz parede, piso, esgoto, né? Você já me ouviu falar disso? Só que tem uma horinha que dá uma cansadinha. Eu estava num dia mal pra caramba na obra lá, cara. De manhã, não foi ninguém. Tração de concreto para virar. Sentei assim no canto assim, ó. O povo arrumando uma falação, uma coisa errada. A gente saindo da igreja, eu dei uma olhada assim, ó. Eu vou embora, hein?
Chegou um cara lá, mano. O que aconteceu com você, cara? É um empresário na cidade lá. O senhor é meu pastor, cara. Ele nem é da igreja. O senhor é meu pastor e nada me faltará. O que aconteceu, cara? Ele brinca assim comigo. Pô, eu tô aqui esses anos tudo, eu nunca te vi desse jeito. Eu falei, não, é luta, é assim mesmo. Aí já levantei, né? Aí ele falou assim, nossa, tô precisando de um funcionário, cara. Aí o cara mandou um áudio pra ele lá que precisava de um vale de 2.000. Ele falou assim, eu pago não sei quantos mil pra esses caras, que não sei o que lá. Aí ele fomos conversando. Ele olhou pra mim assim, ó. Cara, eu precisava de um cara igual você na minha empresa. Você ia ficar com o meu carro, eu ia te pagar isso, você ia só resolver uns problemas pra mim. Você gosta de fazer o quê? Eu falei, eu gosto de caminhão, eu gosto de máquina, eu gosto de ferramenta. Ele, então você vai fazer o que você quiser na minha empresa. Eu vou expandir os negócios e você cuida do resto. Nossa, meu coração dá tão uma balançadinha. Eu falei, irmão, é Deus esse negócio, hein? Eu estava aqui agora mesmo querendo sair fora mesmo. Credo, o senhor tem vergonha de falar isso não? Eu tenho. Pregando sobre a autoridade. Mas quero mostrar para você que eu sou um homem igualzinho você. Porque senão você fica achando que tem superpoder. Não tem não. Não em mim. Aí aquela semana eu orei. Falei, Senhor, eu queria isso, sal, não sei o quê. Aí o Senhor começou a ministrar meu coração. Aí eu fui na casa do Marcelão. Ele me chamou e falou assim, estava olhando para você, cara. Você já viu a história da pedra? Eu falei assim, não. Ele falou assim, Deus mandou um cara empurrar uma pedra. E ele empurrou a pedra a vida inteira. E a pedra nunca saiu do lugar, ele frustrou. Aí ele falou com Deus, poxa, o Senhor mandou empurrar essa pedra aqui. A pedra nunca saiu do lugar. Aí o Senhor falou, quem disse que tinha a ver com a pedra? Nossa, quando Deus começou a usar ele, fala isso comigo, cara. E quem disse que eu te chamei lá só por causa da igreja? A igreja, eu tenho uma obra com ela, mas eu tenho uma outra obra com você. Olha seus braços. Olha quem você é agora. Nossa, Deus, cara, quando ele falava isso assim, a minha roupa até vibrava assim, ó. Agora eu posso te usar. Foi, então manda bala. Nossa, eu comecei a ser renovado, se sentindo ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Você pegar assim, ó, aquela gana lá daqueles dias de desamarrar a calcinha, aquilo voltar pra dentro de você assim, ó. Você fica assim, ó. Me arruma um punhado de coisa pra desamarrar. Me arruma uns negócios pra assinar. Me arruma uns BO pra entrar. Que eu quero entrar, quero orar. Fica de pé, vamos embora, senão ainda conta alguma coisa mais perigosa do que essa aí. O Coríntios. Estraguei o negócio aí, né? Tava tão emocionado. O Coríntios 1:25 fala assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor, porque é Deus em você que está operando essas coisas. Eu oro hoje para que você seja revestido de autoridade nesse lugar. Autoridade não é um dom espiritual. A autoridade é um dom no sentido de presente, é uma capacitação que veio do alto. Eu não tenho como orar, tipo assim, igual se fosse um dom, uma transferência. Mas eu sei que o Senhor colocou um negócio assim dentro de mim. Hoje eu estava conversando com o Lucas aqui, antes de subir. Quando nós pregamos aqui e a gente fica contando essas histórias da igreja lá de trás, nós somos uma outra geração. Só que essa geração agora, você está se convertendo, está chegando aqui nessa igreja, é a sua vez agora.
É a sua vez de abrir caminho agora. É a sua vez de ter experiências sobrenaturais com Deus. É a sua vez de ser levantado por Deus. É a sua vez de ser o testemunho vivo dessa cidade, para que o reino de Deus tenha continuidade. Nós estamos falando de legado, você entende ou não? E se a gente morrer? Já pensou se tá todos os pastores no avião morrem, aí fica todo mundo aqui, e agora? Vamos fazer o quê? Não, o Senhor tem continuidade, irmão. O propósito dele precisa continuar. Então Ele quer usar mais pessoas aqui para você trabalhar para o reino de Deus, para você pregar o evangelho, para você expulsar os demônios, para você curar as pessoas, para você fazer batalha espiritual, para você ser usado por Deus para arrancar pessoas do império das trevas e transportar elas para um reino de luz. Então eu quero orar com você para que você seja ativado na autoridade que Deus colocou sobre você. Eu quero levantar um clamor aqui agora. E se é propício a mim, pecador, fazer isso, eu quero clamar a Deus para que Ele desate o seu entendimento com relação ao nível de autoridade que Ele colocou sobre você, porque você vai sair daqui posicionado na presença do Senhor, e você vai andar por essa cidade, e você vai começar a dar ordens a espíritos malignos, e você vai começar a repreender o inferno, e você vai fazer o que Deus chamou você para fazer com autoridade. Então nós vamos adorar o Senhor agora. Se você vai vir ou não vai vir, ou fica aí mesmo no seu lugar, levante as suas mãos. Pai, nós buscamos a sua presença agora. Se o Senhor tem aberto o meu entendimento nesse negócio, e eu creio que abriu, eu oro agora para que o Senhor possa iluminar os olhos dos meus irmãos. Alguns aqui já sabem disso, já dão aula sobre isso, mas existe mais. E eu oro para que o Senhor comece a abrir o entendimento meu, nosso, para que nós possamos começar a acessar um pouco mais desse princípio de autoridade que o Senhor colocou sobre nós. Que o Senhor abra os seus olhos aqui nessa noite. Que o Senhor desate o seu entendimento com relação à autoridade espiritual que foi colocada sobre a sua vida. Eu repreendo o medo, eu repreendo o inferno, eu repreendo as setas que o inferno trabalha para manipular você, para fazer você ficar como se estivesse condicionado. Eu oro para que o Senhor coloque você em liberdade agora. Eu oro para que o Senhor tome você pela mão aqui nessa noite e Ele conduza você a esse lugar de autoridade. Vamos adorar o Senhor. Se você quiser vir enquanto adoramos aqui, eu oro com você. Mas oro para que você seja cheio no Espírito, para que você seja cheio de autoridade, para que você seja batizado no seu entendimento, e verdadeiramente o Senhor levante você nessa geração. De verdade eu queria colocar a mão em todo mundo. Levante a sua mão aí. Senhor, se existe uma unção, se o Senhor colocou alguma coisa, eu sei que colocou, eu quero compartilhar com os meus irmãos. Derrama, Senhor. Derrama um batismo de ousadia, de intrepidez aqui agora. Acende uma fogueira de ousadia no interior dessa igreja hoje. Acende. Que da planta dos seus pés até o alto da sua cabeça, o Senhor encha você de autoridade, encha você de ousadia, de um espírito